Olá, bom dia. Sou Rita Ribeiro, professora estagiária do curso de Pedagogia Instituto Marista Polo Balsa. Vou apresentar a minha aula do quinto ano e o capítulo vai ser o capítulo 1. E o conteúdo é a formação dos primeiros povos. Crianças, vocês trouxeram o livro de vocês de história. Esse aqui, ó, pega aí o livro de vocês. E vamos abrir na página 10. E aí já pegaram o livro? Abro na página 10. E vamos aprender hoje sobre a formação dos primeiros povos. Vamos começar. A tia vai ler e vocês vão acompanhando aí no livro. O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica permitia aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há mais de 10 milênios. Ainda hoje a agricultura é muito importante para os seres humanos. Nós vamos ler aqui a letra da canção. A terra molhada, areia a terra arrumei o meu roçado. Deixei o chão preparado para plantar e para colher. Vivo torcendo para que as nuvens alimentem toda sede da semente. Tô rezando para chover. Vai chover, vai chover. Sopro de brisa anuncia a chuva mansa no sertão. Neste ano que eu plantar, vou colher. Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão. Vocês estão vendo, crianças? Aí, esse canteiro aí no desenho, onde os trabalhadores rurais na fazenda estão plantando, parece uma horta, canteiro de alface, né? E aqui foi a canção sobre os trabalhadores da roça. E agora nós vamos ver aqui a página 11, continuar, né? Sobre os seres humanos que vieram da África. Então nós vamos aprender aqui neste capítulo, né? Que os seres humanos, eles teve início lá na África, no continente africano. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, há 193 países no mundo atualmente. Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia. Em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Níger. Em outros, há uma língua que predomina, como no Brasil. Então, crianças, há 193 países no mundo, né? Conforme demonstra a Organização das Nações Unidas, né? E em alguns países a população fala muitas línguas, fala muitos idiomas, né? E aqui no Brasil, a língua predominante, alguém sabe? Isso mesmo, é o português. Então, assim como os países também são muitos os povos do mundo, um povo pode viver somente em um país ou espalhado pelo território de 2 ou até mais países, como os curdos, povo espalhado por a Turquia, Irã, Iraque e Síria. Já na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles têm a nacionalidade chinesa, né? Vocês observaram aqui que tem países que há vários povos, né? Espalhados, que falam línguas diferentes, que vivem em outros países. Já o povo da China, lá na China, né? Que é até um país conhecido que a gente tem falado muito ultimamente, que foi de lá da onde surgiu o coronavírus.
O povo todo são de lá, são de nacionalidade chinesa. Muitas pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro. Nesse novo lugar, geralmente conhece uma nova cultura, aprende uma nova língua e convive com outro povo. Eles também podem adquirir nacionalidade do país, como muitos estrangeiros que vieram morar no Brasil e que hoje possuem a nacionalidade brasileira. Então, crianças, as pessoas elas podem nascer num país, só que depois, se elas quiserem ou por algum motivo, né, elas podem mudar para outro país. Como aqui no Brasil, existem pessoas de várias nacionalidades, né? Um caso bem típico que está acontecendo agora nos últimos tempos é os venezuelanos que têm vindo muito morar aqui no Brasil. Vocês viram aí a página. Para a página 12. Embora a divisão do mundo em país seja familiar, para a maior parte das pessoas no planeta, é um acontecimento recente na história da humanidade. Por milhares de anos, os países não existiram. Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. Eles não tinham território fixo e se mudavam constantemente. Ou seja, eram nômades, esses povos. Então, os especialistas afirmam que os primeiros seres humanos eles surgiram no continente africano. E também eles não tinham moradia fixa, que nem hoje nós temos, né? Ficar morando num lugar. A vida deles era nômades, que nós vamos ver mais à frente o que significa família, viver de modo nômades. Esses povos, ó, eles viviam de caça, de pesca, de coleta de vegetais. Partiu para novas terras em busca de alimento ou de segurança quando eram ameaçados por outros grupos humanos. Então, ó, eles viviam, olha, de caça, de pesca e de coleta de vegetais. E quando naquele lugar os alimentos iam acabando, as caças, ou por outro motivo, eles se mudavam daquele lugar. É por isso que chama de nômades. Eles ficavam um tempo num lugar, depois mudavam para outro. E eles também, olha, fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar comida, coletar produtos e lutar contra os inimigos. Eles mesmos fabricavam os instrumentos deles, né? Ou eles moravam em cavernas ou em moradias feitas de pele, palha, madeira e em outros lugares, né? Então, os nômades, os primeiros povos, eles viviam um tempo num lugar, depois mudavam para outros, né? Porque às vezes acabava a caça, os alimentos, e eles não tinham o costume de cultivar ainda as plantas para viver somente num lugar, né? Aqui nessa foto, nós vamos ver, olha, há muitos povos nômades no mundo. Ainda existe pessoas que vivem de forma nômades, né? Vivem um tempo no lugar, depois muda para outro, né? O povo San, que vive nos territórios da Nâmbia, lá na África, né? Eles são deles, que até hoje eles ainda vivem de forma nômade. Continuando aqui na página 13, aqui na página 13 vamos continuar. Os primeiros grupos humanos nômades foram se espalhando da África para outras regiões do planeta. Então, com o passar do tempo, eles foram se espalhando por outras partes do mundo, do planeta, né?
Acredita-se que esse processo começou 70 mil anos atrás e durou mais de 50 mil anos. Vamos observar aqui no mapa. Aqui no mapa tem uns tracinhos vermelhos. E logo aqui tem o nome de África. Vocês estão vendo aí, ó. Aí mostra, né, que eles moravam aqui na África. Aí seguindo aí os traços vermelhos, né, eles foram para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte, para a América do Sul, para a Oceania. Então, com o passar do tempo, as pessoas elas foram se espalhando por todo o planeta, né? Vocês passam aí para a página 14. No período de deslocamento da população pelo planeta, os grupos humanos foram se distanciando uns dos outros, resultando em povos diferentes, com culturas próprias. Ao longo de milhares de anos, formaram-se sociedades muito diferentes na América, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania. Então, na medida que esse povo foram espalhando, essa população foram se espalhando pelo planeta, os grupos humanos eles foram assim se diferenciando, seus costumes, suas culturas, né? Como mostra essa foto aí, ó, no livro, no livro de vocês não estão vendo aí, ó, uma foto parece que do mar, um barco e um casal, né? Um casal inútil. Eles habitam na Groenlândia. Aí tá mostrando a vestimenta deles, como é que eles se vestem lá, ó. É bem diferente da nossa roupa aqui, nossas vestimentas aqui no Brasil, né? Então as pessoas foram mudando de um lugar para outro, né? Por isso que hoje o planeta está cheio de pessoas, né? Então vamos ver aqui, vocês perceberam que até agora nós vimos uma palavra povo. Vocês sabem o que significa isso? Olha. Povo, conjunto de pessoas que falavam a mesma língua, tem costume e interesse semelhante, história e tradições comuns. Então por isso que chama povo, né? Porque eles têm costume, história semelhante, né? Aqui, continuando na página 15, diz que durante o processo de expansão pelo planeta, os grupos humanos desenvolveram técnicas para desenhar imagens nas paredes de cavernas e rochas. Esses desenhos são chamados de pintura rupestres, considerados uma das expressões artísticas mais antigas dos seres humanos. Muitas dessas pinturas se conservaram até o dia de hoje, são encontradas em sítios arqueológicos pelo mundo. Então, crianças, eles também, ó, eles não sabiam ainda ler, escrever naquela época, né? Mas eles desenhavam, olha, nas cavernas, né? Por onde eles iam passando, né? Eles deixavam os desenhos deles, né? Muitas dessas pinturas se conservam até os dias de hoje e são encontradas em sítios arqueológicos pelo mundo.